Imagine um país à beira do colapso. Bancos fechando as portas, investidores em pânico, a economia inteira prestes a entrar em queda livre. Agora imagine que, em meio a esse caos, não é um presidente, nem um ministro da Fazenda, nem uma instituição pública que surge como última esperança, mas sim um único homem. Um banqueiro privado, um indivíduo com poder, fortuna e influência suficiente para impedir que os Estados Unidos mergulhassem no abismo. Esse homem foi John Pierpont Morgan, mais conhecido como J.P. Morgan. Para entender o impacto dele, precisamos voltar a uma época em que o sistema financeiro americano ainda rastejava em busca de estabilidade. O ano era 1907, quando uma crise bancária devastadora começou a se espalhar. O país vivia um cenário de especulação desenfreada, pouca regulamentação e bancos extremamente vulneráveis. Bastou que algumas instituições tropeçassem para que o medo tomasse conta de todas as outras. As pessoas formavam filas enormes nas portas dos bancos, correndo para sacar seu dinheiro antes que fosse tarde demais. E como em todo pânico financeiro, quanto mais pessoas corriam, mais sólido o problema se tornava. Vários bancos menores simplesmente desmoronaram sob o peso dos saques. E pouco a pouco, até mesmo instituições maiores começaram a balançar. O governo, praticamente impotente. Naquela época, os Estados Unidos ainda não tinham um banco central. Não existia uma autoridade capaz de injetar liquidez, coordenar resgates ou impedir que o caos se espalhasse. A nação estava à mercê do próprio mercado. E é exatamente nesse vazio que Joe P. Morgan entra para a história. Morgan era, sem exagero, um dos homens mais poderosos da América. Dono de um império financeiro colossal, ele controlava bancos, ferrovias, empresas de aço e possuía uma influência política que assustava até mesmo o Congresso. Muitos o consideravam um titã, outros um tirano econômico. Mas naquele momento, gostassem ou não da ideia, ele era a única pessoa capaz de fazer alguma coisa. Quando a crise alcançou seu pico, Morgan convocou os maiores banqueiros do país para sua mansão em Nova York. Trancou as portas, literalmente, e declarou que ninguém sairia dali até encontrarem uma solução. Era como se ele tivesse transformado sua casa no banco central que o país ainda não tinha. Reunidos sob sua liderança, os magnatas tiveram de negociar, abrir os cofres e unir forças. Morgan comandava tudo com firmeza e uma urgência em comum. Ele avaliou quais bancos eram sólidos, quais poderiam ser resgatados e quais precisavam falir para preservar o sistema. Para algumas instituições, ele injetou capital próprio. Para outras, exigiu que grandes bancos fizessem o mesmo. Foi ele quem arquitetou acordos, costurou alianças e garantiu que o pânico fosse contido antes que tomasse proporções irreversíveis. A crise de 1907 só foi estancada porque J.P. Morgan decidiu agir e porque tinha recursos suficientes para isso. E aqui surge uma curiosidade fascinante. Foi justamente por causa desse episódio que os Estados Unidos decidiram criar o Federal Reserve, o atual banco central do país. A ideia de depender de um único milionário para salvar a economia parecia absurda demais para continuar sendo realidade. Assim, em 1913, 6 anos após o pânico, nasceu o Fed, uma instituição projetada justamente para impedir que outra crise exigisse o socorro de um indivíduo. É irônico pensar que a criação do sistema financeiro moderno dos Nashua Muscaria, um dos mais influentes do mundo, só aconteceu porque, um dia, um banqueiro privado salvou o país da catástrofe. J.P. Morgan nunca foi unanimidade. Muitos o acusavam de exercer poder demais sobre a economia, de manipular mercados e de se aproveitar de momentos de fraqueza. Mas há um fato impossível de negar. Sem ele, a história financeira dos Estados Unidos teria sido completamente diferente. E no fim das contas, gostemos ou não da figura do magnata, sua atuação em 1907 entrou para as páginas da história como um dos momentos mais extraordinários em que um único indivíduo teve impacto direto na sobrevivência econômica de uma nação inteira.